Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai aprender a trocar ou a manipular atributos de um elemento. Então, por exemplo, eu tenho aqui no código uma tag A com um href, ou seja, sem um link definido, não tem nada definido, e o nome Google. Então aqui no meu navegador eu vou ter esse link aqui, deixa eu só aumentar para você ver. Eu tenho esse link, se eu passar o mouse nele, aqui lá embaixo, aqui na barra de endereços, ó, não vai aparecer a própria página, porque eu não estou especificando nenhum elemento, nenhum link para esse link aqui, nenhum endereço para ele ir, né? Então, como é que eu troco essa informação, manipulo isso no jQuery? Ou seja, eu quero trocar esse href para botar um valor aqui dentro. Então, vamos lá, aqui no meu jQuery, né? Então, para isso, eu vou precisar selecionar o nosso A primeiro, ou seja, A, né? Selecionei o nosso A, lembrando que você tem que botar entre parênteses, tá? Se você botar só assim, ele não vai funcionar. A, entre parênteses, e agora para mudar um atributo do meu elemento, eu utilizo a função httr, ou seja, de attribute, ok? E entre parênteses, eu vou fazer duas coisas. Dois parâmetros ele vai receber nessa função. O primeiro é qual propriedade eu quero alterar. Quero alterar o href, vírgula, e o que é que eu quero botar nessa propriedade. No caso, vamos botar o endereço do Google, né? Já que o link tem o nome Google, google.com.br. Tá? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Selecionando a tag A, ou as tags A, né? Podem ter várias no nosso site. Selecionando as tags A, eu não estou especificando qual, né? Então, se só tem uma, vai selecionar só uma. Se tem várias, vai selecionar várias. E vou trocar a propriedade dela ou delas para... vou mudar o href e vou botar esse valor aqui. Então, vou salvar e vamos executar. Executei, ele já mudou o meu valor. Se eu passar o mouse aqui, olha lá na barra de endereço o que aparece. Tá vendo? google.com.br. Se eu abrir o meu inspetor, meu Google Developer Tools, eu posso alterar a partir daqui também. Então, vamos selecionar a tag A. Ele tem aqui essa. Essa aqui é de um plugin que ele adicionou, enfim, não conta essa aqui, tá? Essa daqui é a tag mesmo, que a gente selecionou agora. E vamos alterar o href dela por aqui mesmo. Ou seja, attr href, e vamos botar o site do Yahoo, sei lá, yahoo.com. Botei aqui. Tá? Ele fala aqui o que foi que ele alterou, tudo mais. Então, se eu passar o mouse aqui agora, olha lá que site aparece. Ok? Aparece o Yahoo, porque eu alterei com o meu jQuery. Então, se eu trocar attr href, por exemplo, http youtube.com. Troquei, vem aqui, eu passo o mouse, youtube.com. Troquei a propriedade do meu link. Ok? Então vamos lá fazer um outro detalhe. Vamos botar aqui, deixa eu apagar esse código, e vamos botar aqui uma imagem. Eu tenho uma imagem padrão do próprio Google, border 0, que é essa daqui, ó. www.google.com.br/google.jpg. Essa imagem existe mesmo, tá? Ó, é essa daqui. Agora eu posso tirar o zoom. No caso daqui, né? Daqui não, daqui eu aumento. Então, temos aqui a imagem do próprio servidor do Google, tá? Essa imagem, ela existe mesmo. Estamos aqui no nosso HTML e vamos alterar, por exemplo, a propriedade de largura dela. Vamos mudar a largura dela. Vamos selecionar IMG. Então, ó, selecionamos a imagem aqui, né? Tá ela aqui selecionada. E vamos IMG attr. Qual é o parâmetro, o atributo para a largura da imagem? É esse aqui, né? E a gente vai trocar ele para 100, por exemplo.
Então, quando a gente executar, ó, ele trocou, ou no caso, como não tinha, como a gente não adicionou, ele vai adicionar essa propriedade. Ó, with 0, ou 100 na verdade, né? Então, se eu trocar ela para 200, por exemplo, ele vai trocar para 200 e vai, ó, tá 200 aqui agora, ok? Então eu posso tanto adicionar uma propriedade como remover ou alterar uma propriedade. Por exemplo, vamos botar uma borda? Então a gente vai alterar a propriedade border e vai botar 5. Quando eu executar, ó, tá aqui uma borda de 5 pixels na nossa imagem. E aqui no HTML ele trocou para 5. Só que, e isso é o legal do jQuery, né? Do JavaScript no geral, ele não troca no seu HTML. Ele trocou só aqui na execução. Então, se eu apertar em exibir código-fonte, está aqui o meu botão original, sem largura, com borda 0, tudo bonitinho, padrão. Tá? Mas o meu elemento está com largura, tanto é que se eu vim aqui em Elements, ele mostra o real elemento que está renderizado na tela no momento. Então, entra no body e nossa imagem está com borda 5 e largura 200. Ok? Então, é assim que eu troco propriedades e atributos na minha tag. Então, eu posso selecionar uma tag, posso selecionar uma classe, desde que eu selecione, no fim das contas, um elemento, um ou mais elementos. Tá? Então, como é que eu faço para, por exemplo, eu quero selecionar a minha imagem e em vez de eu alterar a borda dela, eu quero ver qual é o valor que está na borda dela. Ou seja, eu quero pegar um atributo e ler ele. Em vez de alterar, eu quero ler mesmo ele. É simples. Eu seleciono o MG e uso o attr também, só que em vez de eu especificar 2 parâmetros, eu vou especificar apenas um, ou seja, apenas o border. E ele vai me retornar 5, que é o valor que está definido lá para o meu border, para o atributo border dessa tag. Então, se eu botar 10 aqui, ele vai definir esse valor no atributo border. Mas se eu usar somente 1, aí ele vai pegar qual o valor que está lá. Ok? Então, por exemplo, no nosso caso do link lá, ó, vamos pegar até esse src aqui, né? Se eu usar img, quero saber qual a imagem que tá nessa tag, eu ponho attr src. E ele vai me retornar qual o endereço da imagem. Tá bom? Então, assim que eu acesso propriedades e mudo propriedades também. Tá? Se eu quiser mudar a imagem dessa tag, eu simplesmente venho aqui, CRC, e ponho uma nova imagem aqui. Sei lá, imagem.jpg. E aí ponho. No caso, ela não existe, então ele vai quebrar a imagem aqui. Mas ele trocou. Ok? Então, se eu trocar de volta, eu ponho aqui. Vou trocar o atributo src para google.com.br/google.jpg. Aí ele troca de volta para a imagem que a gente tinha antes. Ok? Então, assim que eu mudo um atributo ou pego o valor desse atributo. Tá bom? Bem fácil, né? Então, vamos lá para a nossa próxima aula.